Manuel Pereira Machado da Silva, nascido a 25 de agosto de 1938, venho da terceira geração iniciada pelo meu avô, que faleceu no ano em que eu nasci. Havia o avô materno. Começou assim a mexer, a curiosidade a conhecer a pólvora já com 18 anos. Vinha ensaiar esses foguetes ali para Esmeriz, uma quinta de Pereira. Era lá que ele vinha experimentar os foguetes. Punha assim numa coisa, ateava o fogo para ver a subida. Começou assim. Nunca recebeu conselhos de ninguém. Ele começou com aquela imaginação. O meu pai seguiu, depois era ele que, nessas festas assim do antigo, era ele sempre às vezes aparecia, Machado, quero isto. E o meu pai tinha essa coisa, eu posso ir à Vila de Socos, tudo me respeita. E dizia-nos a nós já com, não me envergonheis. Eu tentei induzir isso aos meus filhos. Respeitai para ser respeitados. Porque um pobre, às vezes, com respeito, é mais rico que o rico. Ora bem, eu tornar um fogueteiro foi, como disse, saí da escola. Já antes de sair da escola, já ia cheirar a pólvora e depois não foi a dizer assim, eu vou ser fogueteiro. Comecei a agora aqui. Posso dizer que nunca tive patrão. Eu com 13 anos, e que eu tenho a memória, não coisas. Já fui fazer um trabalho oficial, uma pequena festa aqui em Santo Adrião. Sim, já ia lançar lá uns foguetes. Há memórias que, não sei se era as dificuldades que tinham, que ficavam fixadas em nós, porque hoje tudo tem um carro, tudo vai, tudo tem um telemóvel. Naquele tempo não havia nadinha, uma pessoa tinha um fracasso, não podia para quem telefonar, não havia para quem pedisse socorro. Aquilo era só pelos próprios meios é que as coisas se resolviam. Havia a drogaria Alço, que era Alberto Souza, e a drogaria Moura, que tinham sei lá quantos produtos químicos havia. Cheguei nós quisemos ir lá buscar produtos, mas não nos indicar que era para a pirotecnia. Tivemos sempre os nossos segredos. Fazíamos, mas com as nossas habilidades. Tenho irmãos que já têm 90 anos e foi com eles que eu como o último, depois fiquei para a reta final, mas segui sempre com orgulho o trabalho. Foi lá em conjunto que chegámos a dar nome à nossa empresa. Fazia o local, do local onde eu nasci. Até me chamam às vezes, Brasiela. Não é nome, era aquele apelido que nos davam. Já havia outras pirotecnias, mas nós tentámos sempre estar na moda de cima, mostrar que éramos os melhores. Às vezes, lá na nossa oficina era quase um arraial. Fazia-se mais de uma maneira, fazia mais da outra, não me dava efeito. Mas foi assim que chegámos à coisa, com muita insistência, com muita paciência, porque fazer-se isso para um espetáculo, e ele não dar aquilo,
Às vezes dizem, o fogo não sobe nada, o fogo não sobe nada. Isso. Portanto, tivemos sempre o capricho que os foguetes fossem ter aquela altura. Fazíamos as tais composições para a pólvora, uma com uma graduação, outra com outra. Por exemplo, o explosivo era à base de clorato de potássio. O tal alumínio era derretido a grandes temperaturas e depois aquilo era reduzido a pó e aquilo já só com a mistura do clorato de potássio já fazia pum. E juntamente com o enxofre. Porque o enxofre, vou-lhe dizer que é uma coisa banal, mas tem muita força, ajuda muito ao explosivo, ajuda muito a reação da parte do clorido. O clorato de potássio também é usado no clorido. Há composições para as cores com 8 composições de produtos. Já havia os nitratos de bário, os nitratos de sódio, os nitratos de potássio, os permanganatos. Havia um perborato, que é um artigo que qualquer senhora que tenha uma máquina de lavar. Havia um produto que era, vá lá, antitraça, e eu incluí-o na pirotecnia. Só pelo cheiro já sabia quais eles eram, porque havia muito. Passámos conta que era arroz, açúcar e assim, qualquer coisa, ou farinha trega. E eu às vezes fazia. O paladar já sabia. Entretanto, sempre todo rotulado, porque se havia um engano na composição física, além de estragar o material, estávamos sujeitos à coisa. Mas isso foi depois de muito estudo, de muita coisa, de muita teimosia, porque era preciso acertar aquelas composições, depois ver a reação dessa composição. Passámos de conta que era juntar 1 quilo de arroz, 1 quilo de café e 1 quilo de açúcar, e depois aquilo para se poder introduzir naqueles tubozinhos, naqueles pequenos invólucros, tinha para lá chegar assim uma massa. Tínhamos que ver, uns não aceitavam ser umedecidos com água. Tivemos uma aplicação de leite, que foi uma das coisas que eu arranjei. Quantas vezes vinha um produto químico, por exemplo, um nitrato de bário, que vinha às vezes num bidão de 50 quilos. E então, às vezes por cima, ao ser embalado, não estava bem adicionado. Fazia-se um ensaio ao abrir a coisa e está muito bem. E depois continuava-se e já não dava. E eu tinha que, antes, para pôr todo homogéneo, e só depois de ele estar homogéneo, eu então fazia as amostras. Quando tinha já lá 18 anos, em conjunto com os meus irmãos, porque nada se fazia em segredo. Quando fazíamos, havia uma ideia, hoje dava uma ideia, amanhã dava outra ideia, e estávamos ali a ver porque o nosso sobrinho foi sempre as cores, o colorido. Havia a cana que servia de tara do foguete, e havia o tubo que era o motor, e nós, para termos a melhor cana que havia, era a região de Leiria e Tavira. Quantas vezes fomos a Tavira às canas? A cana rachava, mas tinha que ter ali, aquilo era uma trabalheira.
e nós começámos a mudar as coisas. Mais tarde, por iniciativa da nossa casa, comecei a fazer já quase como o disparo de um canhão ali, por um morteiro. Fomos nós, os primitivos, isso já há mais de 40 anos. Começámos a usar esse método. Fomos cobiçados, havia uma fábrica de cortinagem que nos fazia os tubos, obedecia uma certa resistência. Às vezes fazia ensaios e aquele invólucro não aguentava, esfrangalhava-se antes da coisa, e eu recomendava novamente à fábrica: "Ó, plano, olha que tem que reforçar mais ou usar uma cola no papel com mais consistência", porque às vezes você está a ser um bocado esquisito. Não, mas eu é que sabia aquilo que queria, porque eu ver um foguete que ele não subisse para a altura precisa, para mim era uma tristeza. Quase todos os anos, às vezes, há acidentes. Falta de precaução. Basta, às vezes, há produtos que na pesagem pode cair assim um peso, ou arrastar, fazer fricção com um peso, assim, estas coisas. Então aí é preciso haver cuidado, mais cuidado. Quem se dedica a esse tipo de fogo tem que estar atento, às vezes não pode haver até horas de almoço ou de jantar. Tem que estar ali enquanto aquilo não acabar. Tivemos sempre esse cuidado, essa precaução. Havia uma competição num arraial e nós gostávamos de receber aplausos e não assobios. Muitas pirotecnias vinham ver o fogo de artifício, porque era uma coisa diferente. E chegámos a fazer fogo para colegas nossos, para lançamentos na Corunha, em Sevilha, em Valência, Barcelona, Madrid, mas era entregue aos nossos colegas, mas sempre acompanhado de um técnico nosso, porque não podíamos entregar os nossos segredos como aquilo era feito. Era dar um tiro no pé. Mantivemos os nossos segredos, mas sentíamos-nos orgulhosos de grandes pirotecnias exigir a nossa qualidade. Um desses espetáculos em Valência, Espanha, que foi entregue aos colegas, e foram muitas pirotecnias aqui de Portugal. Lá, e quando o nosso material apareceu no ar, Varziela! Varziela! Aperceberam-se que era artigo fabricado nos ditos fogueteiros de Varziela. Usava-se muito o fogo preso, umas armações, umas figuras com fogo colocado, aquilo depois com a espécie de umas engrenagens desmembrava-se, desarmava-se, era de uma coisa pequenina, crescia. Havia imagens de animais que tínhamos. Havia uma peça que era conhecida por Joaquim Agostinho, era um ciclista, que onde chegava essa coisa era o delírio do povo. Mas aquilo exigia, vá lá, um dispêndio grande
e optou-se mais continuar com aquele fogo do ar. Vá lá, encheu-nos de vaidade esse trabalho que fazíamos, porque aqui fiz bons espetáculos aqui nas nossas festas antoninas. Há 20 anos, quando o fogo era lançado no campo de futebol, fiz lá espetáculos com qualidade, com peso, conta e medida. Dei sempre o meu melhor. Há aquele ditado que diz: não há festa sem foguetes. E há pessoas que dão mais valor. Às vezes há um artista, ou está lá às vezes um rancho a atuar, e o povo está tudo à espera do fogo. Sim, senhor. Há arraiais em que diz assim, não diz que vão ver o artista, vamos ao fogo. O fogo ainda é um espetáculo a considerar. Estamos com esta a atravessar uma época assim um bocado difícil. E eu queria, dentro desta pandemia, que tudo ficasse bem.